Na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versos 7 a 20. A palavra do nosso querido Deus para os nossos corações nesta noite. Eu vou dar um tempo para que todos possam encontrar e acompanhar na Bíblia. Todos já encontraram? Diz assim a palavra do nosso querido Deus: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja escravo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é o vosso Deus, que está nos céus, e com ele não há acepção de pessoas. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor, na sua força do seu poder. Vesti-vos de novo de toda a armadura de Deus, para conseguirdes permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue ou carne, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que consigais defender-vos do dia do mal, e havendo feito tudo isto, ficai firmes. Estai firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, vestidos da couraça da justiça, e calçado os vossos pés com a pregação do evangelho da paz, tomando também o escudo da fé, com que podereis apagar os dardos inflamados de Satanás. Vesti-vos de novo de toda a armadura de Deus, para que conseguirdes permanecer firmes contra as armadilhas do diabo. Então tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meus amados, quando nós meditamos na palavra de Deus, ela promete o que para nós? Vida abundante. Em seguida, esse grande Deus coloca em nossas mãos armas. Então entendemos que esse Deus de paz é um Deus de guerra, e só atua na guerra de Deus quem está firme mesmo na sua palavra. Que guerra é esta, meus queridos? Que guerra é esta que nós enfrentamos? É guerra contra os vícios, as invejas, as misérias, contra o mal em si. É isto que a palavra está dizendo. Tomai toda a armadura de Deus. Sugere aqui o quê? Tomai toda a armadura de Deus, que quer dizer envolvimento, cobertura plena e absoluta. É isso que a Bíblia está se referindo. Ficai firme, tenha coragem, tenha bom ânimo, porque eu sou o vosso Deus. É esse Deus que nós servimos, nós confiamos, acreditamos, nós cremos plenamente, temos essa certeza no nosso coração que Ele está em nós. No momento que nós aceitamos esse Deus Todo-Poderoso no nosso coração, que nós abrimos a nossa mente para a palavra de Deus, então ela fez o que? A transformação do ser humano. A palavra de Deus tem o poder de transformar o ser humano. Por mais vil pecador que possa ser esta pessoa, o poder de Deus pode então fazer isto com cada um de nós. Amém. Amém, amados? Que palavra de poder! Se revestir de toda a armadura de Deus, se revestir do poder de Deus. É
Deus tem preparado para mim, para você, para cada um de nós. Por quê? Ele nos ama, e nos ama com o mesmo amor, a mesma medida. Deus não ama, por exemplo, aquela pessoa que é alemãozinho, branquinho, ele tem um amor diferente, diferenciado do que aquela pessoa da pele escura. Não. Deus não faz distinção de pessoas, de raças, de maneira nenhuma. O que importa para Deus não é o nosso exterior, o nosso corpo físico. O que interessa para Deus é nossa alma, aquilo que nós estamos sentindo verdadeiramente quando nós colocamos Cristo na nossa vida e começamos então a viver a Cristo Jesus. Ser cristão. Tantas pessoas usam esta palavra, eu sou cristão, mas não entendem e não sabem muitas vezes o valor desta palavra. Ser cristão, meu amado, que palavra forte. Ser cristão quer dizer parecido com Cristo, parecer com Deus Todo-Poderoso. E é impossível parecer com Deus? Não é impossível, é difícil, mas se nós buscarmos esse Deus, colocarmos verdadeiramente esse Deus no nosso coração, entregar os nossos caminhos para ser dirigido pela mão do Deus Todo-Poderoso, é possível essa transformação. Você que aceitou Jesus, você sabe como viviam outrora lá fora, longe de Deus, longe dos caminhos do Senhor. Você agia completamente inverso à vontade de Deus. Mas quando Deus falou no teu coração, você recebeu a mensagem, então houve uma transformação em sua vida, na minha vida, na sua vida. Nós somos transformados pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Quando nós o aceitamos verdadeiramente a Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. E Deus não está com os braços encolhidos que não possa te salvar, nem o seu ouvido surdo que não possa te ouvir, mas Ele está sempre a te esperar que você venha na presença dEle e o aceite como único e suficiente Salvador. Se revestir de toda a armadura de Deus, como já vimos nesta passagem, sugere o quê? Cobertura, envolvimento total. A Bíblia diz, toda a armadura. E mais adiante ela fala, ficai firmes. Não se acovarde, não fique com medo, não tenha medo das coisas deste mundo. Eu estou contigo, não é? Então, se nós estamos com Deus, não temos que temer nada do diabo, porque o diabo já não tem mais poder sobre nós, porque nós temos a luz do Espírito Santo em nossas vidas. Então luz, meus amados, não combina com trevas. Vocês já viram luz combinar com trevas? Não, porque se nós temos esse Deus verdadeiro em nosso coração, nós temos essa luz do Espírito Santo que está a nos dirigir. Aonde nós fomos, Deus está presente, Deus está a nos olhar, Ele está atento para todas as nossas atitudes, o nosso comportamento. Deus está vendo tudo, Deus não descuida de nada, porque Ele nos ama. Tanto é que Ele deu a sua própria vida. Jesus Cristo, nós sabemos a história, conhecemos a Bíblia, quando veio a este mundo, não é? Morreu por nós, por cada um de nós, por cada pecador. Jesus verteu o seu sangue precioso lá na cruz. Então, meus amados, qual é o nosso valor quando nós aceitamos Jesus? Veja bem essa colocação. Quanto você vale? Quanto você vale? Quanto vale uma alma?
dessa que já se renderam aos pés do Senhor, e aqueles que ainda estão desviados do caminho, e aqueles que não aceitaram ainda Cristo como único e suficiente Salvador. Qual é o valor de uma alma? O valor de uma alma vale a vida de Jesus. Expirou lá na cruz por cada um de nós. Glória a Deus. E mais adiante na palavra de Deus, diz assim: o inimigo está como um leão feroz, a rugir bravamente para tentar nos tragar, nos devorar. O leão está feroz, mas nós não devemos temer este leão, porque nós temos um Deus Todo-Poderoso que é a nosso favor, um Deus vivo que está presente. Esse Deus que nós servimos não é Deus de estátua, de madeira, de ferro, de bronze, de gesso, não. É um Deus vivo, poderoso, um Deus que pode realmente nos salvar. É o único Deus que nós conhecemos que pode garantir a nossa salvação, nosso Senhor Jesus. O único Deus. Tem outros deuses aí. Muita gente está distorcendo a palavra de Deus, mas vão pagar as consequências por isso. Nós devemos pregar a palavra de Deus à luz do Evangelho, não distorcer jamais sequer uma linha da palavra de Deus, porque nós vamos pagar o preço por isso, por estarmos enganando as pessoas e não pregando a verdade da palavra de Deus. Então devemos, meus amados, tomar muito cuidado com muitas coisas vãs deste mundo aí, que se apresenta vestidos, ou a carinha santa, parece que é de Deus aquilo apresentado, mas o demônio está por trás, para arrastar aquela vida para o inferno. Nós devemos ficar com a palavra de Deus, o Evangelho, as boas novas do Senhor Jesus. E a Bíblia também fala: cingi vossos lombos com a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a palavra do nosso Deus. Sejamos abençoados sempre nas mãos do Senhor quando estamos na sua presença. Nós, a pessoa que está firmado na palavra de Deus, a Bíblia fala também que devemos ter firmeza de caráter. A firmeza de caráter, meu amado, o que representa? É a ferramenta do cristão, aquele que está realmente em Cristo Jesus. Lembrando sempre, meus amados, que Cristo é a verdade pregada, o Evangelho, a verdade vivida, a fé, a verdade em ação. Quem tem fé, bota a sua fé em ação, não fica de braços cruzados, não. Ele vai falar do amor de Deus, vai pregar as boas novas do Senhor, não fica esperando, como se diz, cair nada do céu, não. Ele vai à luta, porque ele está colocando a sua fé em ação. E o que é uma fé em ação? A certeza que esse Deus Todo-Poderoso está conosco, Ele está agindo em nossas vidas. Então você está passando essa certeza. Nós devemos fazer isso porque, além de nós termos essa certeza, nós estamos anunciando esse Deus Todo-Poderoso para o mundo lá fora, que ainda não conhece Jesus como único e suficiente Salvador. Então nós somos o testemunho vivo da palavra de Deus. As pessoas que não conhecem Jesus, vê o teu comportamento, vê como você se comporta, como você está vivendo, então você é um testemunho da palavra de Deus. Nós precisamos ser diferentes, não ser melhor que ninguém, querer dar uma de bacana, querer ser melhor que ninguém, porque ninguém é melhor que ninguém, mas nós somos diferentes. Por quê? Porque nós somos lavados, remidos pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Lembre-se que Cristo é verdade pregada, o Evangelho, a verdade vivida, a fé, a verdade em ação. E mais adiante da palavra do nosso Deus, ele diz assim: quão formosos os pés que anunciam as boas novas, que pregam o Evangelho. Porque ele cita aqui pés. Pés é de fundamental importância, meus amados.
Você imaginou se você não tivesse os pés? O que seria de nós sem os pés? Então, os pés devem ser pés abençoados para pregar as boas novas, para servir ao Senhor, para estar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Então, Deus nos fez, amado, para nós fazermos o bem. Muitas vezes a pessoa do mundo fala: eu tenho muitos inimigos, eu não gosto de fulano, eu não gosto de ciclano, eu não vou com a cara daquele sujeito lá. A pessoa nem fez nada para ele, ele tem um desagravo com aquela pessoa de graça, não precisa nem ofender ele não gosta simplesmente. Então Deus nos criou para nós amarmos uns aos outros. Então ninguém, meus amados, tem vontade de ser inimigo de ninguém. Esta é a verdade. Mas o diabo, com sua sutileza, a sua artimanha, quando ele pega a pessoa, ele joga a pessoa contra a outra. Por que ele faz isso? Porque o diabo, o demônio, ele não quer ver você se rendendo aos pés do Senhor, glorificar esse Deus vivo, esse Deus poderoso. Por quê? Ele quer destruir o ser humano. Ele quer destruir, reduzir a nada. É esta a missão que o diabo veio ao mundo: destruir o ser humano. Mas, quando nós já fomos comprados pelo sangue precioso de Cristo, anote bem que eu vou falar para você: o diabo já não tem poder na sua vida. Ele não tem mais poder de ação, porque nós somos cobertos pelo Santo Espírito de Deus. Nós estamos sobre a proteção divina do Santo Espírito em nossas vidas. Então o diabo não chega, ele perde as forças, ele perde a força de ação quando nós estamos firmados, meus amados, na rocha que é Cristo Jesus. Como eu disse, pés significam base, que tem a função de nos manter em pé, pois podemos saltar obstáculos, avançar sobre o inimigo. Que inimigo é esse? O diabo e seus anjos, e vencê-lo, marchar à frente. Prestar atenção nessa palavra, marchar à frente. Jesus está comparando a cada um de nós como soldados. Nós somos soldados de Cristo, não é? É isso, não é? Todos nós estamos numa batalha, e não é contra a carne e contra o sangue, mas contra hostes espirituais do inferno, que estão na região celestial. Que região celestial? No meio do povo de Deus. É ou não é? No meio do povo de Deus. O diabo não está preocupado com o mundo lá fora. O mundo já é dele. Mas aquelas pessoas que estão na presença de Deus, então nas regiões celestiais, ele está na igreja, ele está no povo de Deus, no meio do povo de Deus. Mas eu posso dizer com toda certeza: diabo, aqui você não tem vez, na igreja de Deus você não tem vez, porque nós estamos protegidos, vestimos a couraça de Deus, o capacete, o escudo da fé, para vencer todos os ataques do diabo, os dardos inflamados que ele tem lançado sobre o povo de Deus, flechas, amaldiçoada que ele tem lançado. Mas o poder de Deus é grande para colocar toda a obra do inferno por terra, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Tomai sobretudo o escudo da fé, com qual podeis apagar, como já falamos, todos os dardos inflamados de Satanás. Sem fé, meus amados, isso aqui é conhecido. Sem fé, satericórdia, sem fé é impossível agradar a Deus. Tá vendo? A fé é tudo. A pessoa, um cristão sem fé, dizer que é cristão e não tem fé, então não é nada. Então a fé é tudo em nossas vidas. Então nós estamos numa guerra, e não é uma guerra qualquer, não é? Nós sabemos que não é. É uma guerra de vida ou morte contra
o diabo e seus anjos. Todos somos sujeitos a tentações, a Bíblia também diz. Todos somos. O próprio Jesus foi, mas não caiu, não cedeu. E nós também não podemos ceder. Retornar, meus amados, jamais. Então Deus nos arma aqui para esta luta. Mas por que tantas armas, né? Porque é a maior guerra de todos os tempos a ser enfrentada. Escolha seu lado e entre nesta guerra, nesta luta. Trave a única batalha que vale a pena ser travada, diz a palavra de Deus. A única batalha, a batalha pela sua vitória. Você só é vitorioso quando você está com Deus, tem Jesus no seu coração. Que batalha vitoriosa, que é pela nossa salvação, a salvação de cada um de nós. É essa luta que nós enfrentamos. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, diz a palavra. Não é suficiente proteger o corpo, mas também guardar a cabeça. A maior luta então se trava aonde? Em nossa própria cabeça. A maior luta espiritual, não é? Então não basta apenas termos confiança, precisamos ser vencedores para triunfar nesta batalha, meus amados, com a cabeça protegida. Temos o quê? Que atacar. Já viu um soldado covarde atacar? Só soldado corajoso, né? Então devemos atacar, porque estamos vestidos de Deus, do poder do Espírito Santo. Jesus, meu querido, venceu pela palavra. Ele não venceu com arma de pau, de aço, de pedra, não. Jesus venceu com a palavra, o poder da palavra. E nós devemos ter esse poder também. O que diz na Bíblia, quando Jesus andava fazendo aqueles milagres maravilhosos, né? Ele disse o quê? Que nós faríamos milagres maiores ainda, maravilhas maiores ainda. Por quê? Porque este poder com que Jesus agiu, não é? Jesus fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso, esse mesmo poder é delegado a nós, para cada um de nós. É a vontade de Deus. Jesus então venceu pela palavra, meu amado. E nós devemos também vencer, porque o reino de Deus está em nós. Deus não desampara seu filho. E quando nós estamos nesta luta em Jesus, a vitória é certa, sem sombra de dúvidas nenhuma. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Diga amém bem alto. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Meus queridos, hoje uma noite muito especial. Eu não agradeci meus queridos no começo, mas vou fazer agora. Meus irmãos da igreja, meus pastores aqui presentes.